Muitas vezes, conversando com as pessoas, falando sobre empreendedorismo, as pessoas têm uma ideia muito romântica sobre empreendedorismo. É aquela história de imaginarem alguém numa garagem, inventando um computador, um grande negócio de informática, ganhando muito dinheiro. Nem todo empreendedor tem uma garagem, obviamente a maior parte hoje dos empreendedores não trabalha numa garagem, como antigamente no Vale do Silício, as empresas, nem todo mundo é dono ou criador de uma Apple, né? Mas se a gente imaginar esses novos negócios, essa juventude, às vezes um rapaz de 18, 19 anos, transformando uma ideia num grande negócio, ganhando bastante dinheiro, e a gente imagina, basta ter uma boa ideia. Não basta ter uma boa ideia. Empreender é muito mais a gente planejar, pensar um negócio a partir de uma boa ideia do que somente ter uma boa ideia. Uma boa ideia sem ação, sem planejamento, sem se ter um plano de trabalho, um plano de negócio bem realmente coordenado, bem organizado, não tem como gerar um bom negócio. Esse é o passo básico quando a gente pensa em empreendedorismo. Empreender significa montar um negócio, significa estruturar um negócio. A gente tem que pensar desde planejar o negócio, venda, distribuição, marketing, tudo isso está envolvido. Tanto que quando se tem uma boa ideia e se leva uma startup para uma aceleradora, que é a partir daí que as startups então criam estrutura, conteúdo para serem lançadas no mercado, uma das primeiras lições que as startups têm nas aceleradoras, ou os primeiros contatos que se tem, são com pessoas que vão ajudar o empreendedor a realmente montar, estabelecer um negócio, estruturar muito bem esse negócio para que ele possa então evoluir, chegar no propósito das startups, que é mudar o mundo dos negócios, mudar o mundo das pessoas e trazer realmente ideias inovadoras e disruptivas. O que a gente mais tem visto são pessoas que querem que seu negócio dê certo, mas que têm pouca disciplina e esforço para fazer o que precisa ser feito. Por isso eu vou dar 3 dicas para vocês. Primeiro, fantasie menos. Não fica imaginando, quando eu tiver aquela máquina melhor. Faça com o que você já tem hoje em mãos. A primeira coisa que a gente precisa é colocar a ideia em prática. Se você demorar muito tempo para colocar uma ideia em prática, alguém já vai usar aquela ideia antes de você. A segunda dica é, olhe menos para a grama do seu vizinho empreendedor. A gente tem que se preocupar com a nossa própria grama. Ontem, conversando com um amigo, que é uma pessoa de negócios, ele me contou uma história que na época em que plantar eucalipto era um grande negócio, ele estudou bastante sobre o assunto e ele foi lá e arou a terra de uma maneira diferente, e o vizinho que já tinha então árvores já em fase de crescimento, e ele não olhou para o vizinho, não se preocupou com ele, se preocupou em estudar e fazer bem o seu negócio, e 2 anos depois as árvores que ele havia plantado estavam ainda maiores do que a árvore do seu vizinho. Isso é planejamento. Então planeja, entende o negócio e faz o negócio com realmente assim, com conhecimento, com dedicação. Não te preocupa com a vizinhança, se preocupa com o que você está fazendo. A terceira dica é, identifique o motor de crescimento do seu negócio, da sua empresa. Às vezes tem um pequeno detalhe que nos passa desapercebido, que é aquilo que faz a diferença em relação aos nossos concorrentes. O cliente, às vezes, ele acaba gostando do nosso produto, acaba se relacionando melhor com a nossa empresa, às vezes por um pequeno detalhe. Vou dar um exemplo, tem um restaurante que eu gosto de ir, e às vezes eu não vou lá especialmente pela comida, tem outros bons restaurantes muito parecidos a esse, mas o que faz a diferença é que depois da janta eu peço um café e eles põem um bule de café na mesa. E aí eu posso tomar quantos cafés eu quero, porque eu gosto de café. Então isso às vezes é um detalhe tão pequeno que passa desapercebido, mas que pode ser aí um grande espaço para a gente inovar, fazer a diferença em relação aos concorrentes. A regra é clara, não invente, foque naquilo que é importante e necessário, que é o planejamento. Não perca tempo pensando em imitar alguém, se preocupando com o vizinho. Foque naquilo que é importante para o seu negócio, que é a organização. Arregace as mangas e vamos à luta.